5 etapas brutais para secar a última gota de gordura. Se você escutasse esse título, você ia se impressionar? Eu me impressionei. E hoje iremos reagir a esse vídeo. Inclusive na capa do vídeo ele colocou: vai doer, mas funciona. Rapaz, esse negócio parece que é bom, viu? Mas eu quero que vocês me acompanhem. Vou reagir a esse vídeo. Não assisti ele ainda, tá? Vou assistir em primeira mão aqui com vocês. E vamos ver se realmente ele traz algum assunto legal ou se é mais um vídeo clickbait que a gente vai clicar e não tem nada a ver com nada, ou então se tem um bocado de informação errada. Bora comigo, vamos entender um pouquinho o que foi que essa pessoa trouxe de estratégia para secar. Vai doer, mas funciona. Mas antes, já se inscreve no meu canal do YouTube, curte esse vídeo, gente. Envia esse vídeo para as pessoas que você gosta, que querem perder a barriga. E também vou deixar o linkzinho do meu Instagram aqui embaixo. Já segue lá no Instagram, tá bom? Vamos embora, vamos embora. Você já se perguntou como seu corpo decide de onde vai tirar a gordura quando você começa de fato a emagrecer? Será que existe uma ordem? Será que dá pra você escolher onde você pode secar primeiro? Ou seu corpo simplesmente vai pegando de maneira aleatória? Hoje eu vou te mostrar as 5 etapas brutais que o corpo segue para eliminar a gordura até a última gota. Eu vou te contar exatamente o que acontece com cada região do corpo em cada fase dessa. Inclusive, você vai descobrir por que o seu rosto afina antes da barriga, porque seu braço parece murchar e o motivo verdadeiro do seu abdômen ainda não está aparecendo, mesmo com o BF mais baixo, mesmo com a... Vale salientar o seguinte, gente, é interessante essa questão de que o corpo ele queima, demora para queimar gordura, mas lembra o seguinte, existe um fator genético também, tá? A gente vai continuar assistindo o vídeo, mas é importante frisar que tem pessoas que queimam gordura da barriga com mais facilidade devido à genética e tem pessoas que não devido à genética também, tá? Mas deixa eu ver se ele vai falar isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Dieta e o treino em dia. E no final eu vou te mostrar o grande erro que faz todo esse seu esforço e por água abaixo. Fica comigo até o final porque esse vídeo aqui tá muito completo, muito prático e pode mudar a sua forma de enxergar o processo de perder gordura. Fase 1, a gordura visceral, a primeira a sair. Vamos começar com a fase 1 do processo de perda de gordura, que é no caso a gordura visceral. E aqui vai uma boa notícia. E essa gordura visceral é a mais perigosa que tem, tá? Vê um negócio interessante. Se você é aquela pessoa que gosta de tomar uma cervejinha no final de semana, uns drinks, você tem mais propensão de acumular gordura visceral, porque o álcool ele acaba favorecendo um acúmulo maior de gordura visceral do que normalmente se tem, tá? Por isso que quando você, sei lá, sai com o seu tio e ele tem aquele bucho pra frente duro, aquilo ali é a gordura visceral do seu tio, que tá grande, e isso devido ao álcool. E é por isso que muita gente chama de bucho de chope, entendeu? E é por isso que eu falo que bebida é muito pior do que comida quando pensa em melhorar físico, tá? Porque comida, pô, o organismo consegue lidar com aquilo, você treinando, dá pra comer umas besteiras durante a semana, não tem grandes mudanças metabólicas. Agora, o álcool é miseretinho, é inimigo o álcool. Gente, bora dar. A gordura mais perigosa para a sua saúde é também uma das primeiras que o seu corpo ele vai eliminar. Eu tô falando da gordura visceral, aquela que fica ao redor dos seus órgãos internos. É ela que dá aquela aparência clássica de barriga de chope nos homens. E se você é homem tem barriga de chope que eu falei ou mais e tem aquela barriga arredondada, mesmo sendo magro em outras partes do corpo, o famoso falso magro, é muito provável que você esteja carregando muita gordura visceral. E isso está diretamente ligado a resultados negativos para a saúde. Mas aqui entra um ponto positivo. Essa gordura é mais fácil de ser mobilizada. Ou seja, assim que você começar a treinar e a criar um déficit calórico com a dieta, já dá para perceber mudanças significativas na cintura. E é por isso que ela sai logo no começo da sua jornada de emagrecimento. É por isso que eu recomendo que, além da balança, você use uma fita métrica na cintura para acompanhar de forma muito mais precisa o seu progresso. Perfeito. Se você não tiver uma fita métrica, você pode utilizar roupas. Ou seja, uma roupa tá apertada, depois de 1 a 2 semanas ela começou a folgar, tá emagrecendo, certo? Não precisa ser necessariamente uma fita, mas o que ele tá falando aqui, pô, tá muito legal, tá? Fase 2. Rosto, pescoço e ombros começam a definir. Agora entramos na fase 2 da perda de gordura, onde começa a sair a gordura subcutânea. Agora, gente, essa questão de rosto, pescoço e ombro, genética, tá? Genética. Por exemplo, tem um amigo meu aqui da clínica que ele perde rápido gordura abdominal e gordura no peito. Eu demora um pouco mais a perder gordura abdominal e acumula mais gordura nas costas. Tem muito de genética, não tem como a gente falar que é fase 1, fase 2, isso aqui não tem como a gente afirmar não, tá? Mas bora assistir. Ela abaixo da pele. Essa é ainda uma fase bem inicial e na prática ela se funde com a fase 1. Aqui a gordura ela começa a sair de áreas como o pescoço, o rosto e os ombros. É também nessa etapa que muita gente começa a receber elogios. Nossa, o seu rosto ele tá mais fino, você tá com cara de mais saudável, você afinou o pescoço. E vários outros elogios. E esses elogios são um sinal muito... Cara, eu acho que esses elogios são os mais legais no processo de emagrecimento. Muito claro de que você
você está no caminho certo e deve servir como combustível para você continuar firme nesse processo. Mas sobre a gordura no rosto, é importante entender o seguinte: as experiências variam bastante. Tem muita gente que relata perder muita gordura facial logo de início, principalmente que tem percentual de gordura muito alto mesmo, tipo homens com 30% ou mais de gordura corporal. Por outro lado, se você está começando a sua jornada com 20% a 22% de gordura, um pouco mais baixo, sendo aquele perfil magro, só que com barriga, pode ser que você não veja grandes mudanças no seu rosto, justamente porque você nunca teve muita gordura facial para você perder. Ou seja, isso vai depender da sua condição individual. O importante, pessoal, é entender que o corpo ele segue um padrão, mas cada um tem o seu ritmo e sua distribuição de gordura. Aliás, se você tá seguindo tudo certinho e mesmo assim você... Perfeito, cada um tem seu ritmo e sua distribuição. Perfeito. Tô gostando do vídeo, hein? Eu tô curtindo, velho. Mas ele não tá falando 5 formas brutais, etapas, né? Ele tá falando das 10 etapas do emagrecimento. O título dele foi um clickbaitzinho gostoso, hein? Rapaz... Aprender a fazer esse tipo de clickbait, tá louco? Acha que o seu corpo, ele não tá respondendo, pode estar cometendo um erro que você não está percebendo. Eu fiz um vídeo sobre os 4 erros mais comuns que sabotam a queima de gordura. Tá aqui no card, ou se não, na descrição do vídeo. Vê depois desse vídeo aqui, porque isso pode virar sua chave. Fase 3, braços, peitoral, costas, suas coxas começam a afinar. Na fase 3, as mudanças... eu vou passar um pouquinho. Ele tá falando em cada fase, quais os locais do corpo secam, certo? Mas isso aqui é genética, gente. Não tem como a gente falar que a fase 1 é visceral. A fase 1 normalmente vai ser visceral, realmente. A visceral é a primeira a sair. Isso é normal, principalmente porque ela tá nos teus órgãos. Então, a primeira gordura realmente é o teu corpo eliminar ela. Mas não tem como a gente afirmar que depois é rosto, costas e braços, depois costas e coxas. Não tem como afirmar isso, tá? Principalmente a parte superior das costas, tá? O mid-back ali, a parte de trapézio, romboides, aqueles músculos ali. Geralmente você perde muita gordura ali, nessa fase 3. É também nessa fase que muitos caras ficam preocupados achando que estão perdendo músculo. Calma, cara. Você olha no espelho, você vê o seu braço ficando mais fino, você vê o seu peito menos cheio e já pensa, cara, ferrou, eu tô catabolizando. Mas não, tá acontecendo, na verdade, é a redução de gordura subcutânea e também da gordura intramuscular, especialmente nos braços. E isso, naturalmente, dá uma aparência de braço mais murchinho. Mas calma, isso não significa a perda real de massa. Agora ele tocou aqui num ponto interessante, gente. Realmente, você precisa entender o seguinte: uma coisa é volume no braço, outra coisa é o músculo do braço. A gordura, ó, pronto, isso aqui tá legal. Isso aqui é 1 kg de gordura, isso é o quê? 1 kg de músculo. Se você perde a gordura, a tendência é o seu braço ficar menor, mas não quer dizer que ele tá menos musculoso, não. A tendência é seu músculo até aparecer mais, mas olha o tanto que tá saindo, entendeu? Então, realmente, você vai perder volume, as roupas vão ficar folgadas, as tuas camisas vão ficar mais folgadas, mas aí é ter paciência, tá? Muscular de músculo, desde que você esteja fazendo tudo certo. Ou seja, se você estiver consumindo proteína suficiente, que eu já falei, a base ideal 1.2 a 1.6 grama quilo por seu peso corporal, você pode consumir até mais se você já é uma pessoa que tem massa muscular considerável. Outro ponto, você tá treinando com progresso de carga. O outro ponto, você tá... eu não gosto de 1.2 a 1.6 não, tá, gente? Eu gosto de 2 gramas, tá? Eu gosto de 2 gramas por quilograma de peso. 1.2 a 1.6 ainda tem um risquinho aí de perder massa muscular. Dietas que cortam muita caloria. Você está fazendo tudo o que precisa para preservar a massa magra enquanto você seca a gordura? Então, tem um erro muito comum nessa fase que eu preciso te alertar. Muita gente só avalia o processo olhando de frente ao espelho. Só que tem um grande problema. Grande parte do progresso está acontecendo nas costas, uma área que você não vê com facilidade. Por isso, pessoal, o meu conselho é o seguinte: tire fotos de progresso de costas também. Assim, você consegue visualizar melhor a evolução e evitar aquela sensação de falsa que nada tá mudando. Então, cara, muita gente que tá sozinho, você que tá fazendo esse processo sozinho, preste atenção, tenha muita calma. Não só avalie a sua parte de frente, avalie também a parte de lado, avalie sua parte de costas. Eu sei que é mais difícil, peça para alguém tirar as fotos, ou você mesmo, se tiver um espelho maior, você pode tirar essas fotos também e você vai se comparando. Muito melhor você fazer isso. A grande parte de relatos que eu recebo, eu posso dizer aqui com toda certeza que 60% das pessoas, elas estão dizendo que estão travadas, mas não, quando eu vou ver, elas simplesmente só se avaliam de formas simplistas e não estão fazendo uma avaliação realmente completa, que é... E quando falam que estão travadas, foi o peso que travou. Isso não quer dizer que você parou de perder gordura. Se o peso parou de diminuir, isso não quer dizer que você parou de perder gordura, entendeu? Não é assim não. Eficaz para um processo de composição corporal, para um processo de recomposição corporal. Quando eu vejo, tá evoluindo na parte das costas, tá tirando franco ali, aquelas gordurinhas, tá perdendo gordura nas costas, da parte superior, ela tá tendo resultado, mas como ela não tem essa avaliação, ela acaba se perdendo e acaba achando que todo o esforço dela não tá adiantando. E aí o que acontece? Começa a fazer um monte de erros, um monte de loucuras. Agora, se você tá ouvindo tudo isso e você tá pensando, beleza, eu entendi o caminho, mas como que eu aplico isso na prática? Sem me enrolar com dieta, treino, todo planejamento. Provavelmente ele vai fazer um merchan dele, então eu vou fazer o meu. Gente, se quiser entrar no time, perder gordura, ganhar músculo, transformar esse shape, link aqui
na descrição do vídeo, tá? Vamos embora pro time, eu quero cuidar de você, eu quero transformar seu shape, fechado? E aí eu vou passar um pouquinho, tá, gente? Vão começar a aparecer. E aí surge uma Vamos primeira lá. linha de abdômen, com 4 gomos. Fase 4, ele tá na fase 4 já. O tempo. Então fica calma. Se ele já apareceu, comemore. Ele tá borrado um pouquinho, mas depois ele vai começar a entrar cada vez mais. Mas atenção, aqui entra o ponto crucial sobre genética. Nem todo mundo tem um abdômen de 6 gomos. Algumas pessoas têm genética para exibir só 4 gomos. Agora é legal. Primeira linha do abdômen. Gente, isso aí é científico, não é nem genética. As linhas de baixo do abdômen, elas demoram mais para começar a aparecer. O teu abdômen ele vai começar a aparecer de cima para baixo. Isso não é genética. Isso aí realmente é fisiologia e ciência. Primeiro vai secar a parte de cima no seu abdômen, tá? Porque tem mais inervação perto do peito. E depois a gordura vai descendo até a parte de baixo. Matheus, com quantos por cento de gordura eu posso ver a parte de baixo seca? Vai variar, mas eu diria de 10%, 8%. Aí é um percentual que você consegue começar a ver a parte de baixo do abdômen. 10%, 8%, tá? Mais que isso é difícil. 12% você já tá sem barriga, mas não tá trincado, tá? Gomos visíveis, mesmo com a gordura bem baixa, mesmo com o percentual bem baixo. Eu sou um exemplo disso. Um exemplo famoso, tá? O Arnold, todo mundo conhece o Arnold Schwarzenegger. Se você olhar as fotos dele no auge do fisiculturismo, vai perceber que mesmo super seco, ele não tinha um six-pack, ele não tinha 6 gomos. E isso é totalmente normal. Outro fator importante é o nível de desenvolvimento dos seus abdominais. Por isso que eu falo que é muito importante você valorizar o treino de força, para você ganhar massa muscular. Cara, mas um negócio que ele trouxe aqui da definição do abdômen é legal. Porque basicamente é o seguinte, se você treina abdômen, você não vai secar a barriga, não vai perder gordura na barriga. Porém, contudo, todavia, você pode hipertrofiar seus músculos do abdômen. Se você hipertrofia os músculos do abdômen, eles ficam mais aparentes. Se ficam mais aparentes, a tendência é que seu abdômen tenha aquela sensação, né, aquele formato mais dividido, certo? Pelo simples fato de você treinar abdômen e o músculo estar mais em evidência. Não treinar apenas seu corpo inteiro e deixar o abdômen de lado. Abdominal, ele não vai fazer secar a gordura, mas ele vai fazer construir uma boa parede abdominal densa, rígida, e você vai colocar músculo aí. Conforme vai perdendo gordura, você vai ganhar massa muscular e o seu músculo, ele vai colar sobre a pele. E quando você eliminar essa gordura, o abdômen vai estar ali. Pessoal, existe aquela famosa frase batida, né? O abdômen, ele se constrói na cozinha, mas ela não conta a história toda. Se você não treina os abdômenes como qualquer outro músculo, com volume, produção de carga, eles não vão aparecer nem com a gordura baixo. Já, se você treina de verdade, o seu abdômen, ele pode aparecer. E aí eu já corto ele, porque não existe isso não, tá, gente? Se você não treina abdômen e come bem, e tem uma genética boa para abdômen, ele aparece. Não é necessário treinar. Mas é mais fácil dele aparecer você hipertrofiando ele. Certo? A pessoa que não tem genética para abdômen, você precisa hipertrofiar esse abdômen para ele aparecer mais. Mas se você tem uma genética boa para abdômen, não precisa ficar treinando abdômen para ele aparecer, não. Ele vai aparecer, tá? Também não é assim, não. Até com o percentual de gordura mais alto, até com 15%, cada pessoa é diferente. Tem gente que seca totalmente o abdômen e ainda tem gordura. Com 15% não existe abdômen que apareça, pelo amor de Deus, tá? Eu tô adorando o vídeo dele, tô gostando, tem alguns pontos. 15% não existe abdômen que apareça com 15% de gordura, tá? Nas pernas, enquanto outros têm pernas trincadas e barriga ainda coberta. O Matheus aqui, 15% de gordura, já tava com o abdômen aparecendo. E nas mulheres, é assim também. É muito Ele não comum tava ver com abdômen 15%. Ainda há gordura nos quadris, nas coxas, a parte posterior da coxa, é normal, é comum. Isso pode acontecer com as mulheres. Mas vamos lá pra fase 5, os últimos 5%. Essa aqui é a batalha final contra a gordura teimosa. Chegamos à fase 5, a mais difícil de todas. Aqui, pessoal, o objetivo é eliminar os últimos resquícios de gordura corporal, que insiste em ficar aí. A parte inferior do abdômen, cara, essa parte é muito chata. A parte também dos freios. A parte de baixo. É muito chata. E os glúteos. Essa última parte dos glúteos só importa mesmo pra quem realmente compete, pra quem é fisiculturismo de alto nível. Agora, se você quer aquele físico totalmente trincado, com zero gordura no abdômen, inferior, glúteos marcados. Olha o shape do cara, shape bom, cadê? Ó. Cadê? Aqui. Rapaz, aqui ele tá muito seco. Ele aqui deve estar com uns 8, 7% de gordura. Ombro travando, peitoral bom também, muito seco, abdômen seco. Se eu fosse o Rodrigo Góes agora, eu falava fake Nery, tô brincando. Não, que não tem problema, tá? Eu já usei hormônio, já competi 2 vezes no fisiculturismo usando hormônio, depois eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso, certo? Aqui, ó, tá? Eu só tô brincando, não tem problema, se tá usando, show de bola, o shape tá bom, e assim, na minha visão, isso aqui não é hormônio, não é porque ele faz dieta e treina bem, tá? Mérito pra ele, pelo amor de Deus. Trincado, com zero gordura no abdômen inferior,
glúteos marcados. Então você precisa chegar a 10, 9 ou até 8% de gordura corporal. Mas aí que vem a grande questão, será que vale a pena? Você quer realmente ficar nesse nível o tempo todo? Você vai conseguir aguentar isso? Bom, eu digo assim, por mim também, por experiência própria. Para a maioria das pessoas, não é uma coisa sustentável viver com 8% a 10%. Então, a estratégia ideal é você chegar nesse nível uma vez, para um ensaio, um marco pessoal. Depois, subir de volta para 12 a 15%. Assim, gente, essa questão de ser sustentável é muito pessoal e vai depender muito do estilo de vida, tá? Eu, hoje, natural, sustento, eu devo estar hoje com 10% de gordura e sustento 10% de gordura, tá? Inclusive depois eu posso até fazer uma avaliação física para mostrar para vocês, mas hoje eu sustento 10% de gordura devido ao estilo de vida. Vai muito de estilo de vida. Eu sou um cara extremamente regrado. Eu não como besteira durante a semana. No final de semana eu como uma besteira ou outra. Mas assim, eu sou um cara regrado. Então vai do seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida, você treinar, você comer bem, você fazer um cardio, entendeu? Não ficar comendo besteira durante a semana, você vai conseguir manter sim uns 8, 10%. Né? Não é impossível também não, tá? Vai de estilo de vida. Eu hormonizado, gente, na época que eu hormonizava, entre uma competição e outra, eu mantinha 7,5%, 8% de gordura sempre. Sempre estava mantendo. Com hormônio até mais fácil, né? Sem hormônio é mais difícil manter esse percentual de gordura mais baixo. E olha que eu tenho uma genética para engordar, tá? Se eu ficar comendo besteira, eu engordo. Mas meu estilo de vida me proporciona manter o shape, tá? Bora continuar. Onde você mantém um físico definido e saudável. Essa estratégia é a estratégia poderosa que faz eu me manter definido e vários anos meus o ano inteiro. E é por isso que eu considero importante você primeiro focar em perder gordura do que você focar em ganhar massa muscular, por mais que você seja um falso magro. Mas vamos lá, o outro motivo para você treinar os seus abdominais é que quanto mais eles são desenvolvidos, mais visíveis eles ficam, como já falei, mesmo com você com 15% de gordura. E sabe o que é pior? De estar com 8%, alguns competidores relatam que não conseguem mais sentar direito, tente usar a almofada, porque perderam toda a almofada natural dos glúteos. Então, imagina você chegar nesse nível de condição física. É realmente uma coisa insustentável. E para fechar, a verdade nua e crua sobre você secar a gordura. E aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Não existe atalho, não existe suplemento milagroso. Para você eliminar essa gordura corporal de verdade, o caminho é sempre o mesmo. Você tem que fazer um déficit calórico real, um déficit energético. Você precisa fazer isso. Você precisa estar consumindo as proteínas de maneira... E isso que ele falou é 100%, gente. Por exemplo, o game, a base para você queimar gordura é comer menos do que você gasta. Não existe mistério. Comer menos do que gasta. Isso é a base. E ele colocou treino, e aí o treino vai ajudar para você não perder músculo ou até ganhar músculo durante o processo. Ele botou proteína, também vai te ajudar a não perder músculo ou ganhar músculo no processo. Mas a base é comer menos, gasta mais. Essa é a base. É sempre déficit calórico. E até falando de se manter com um percentual de gordura baixo, é você se manter em déficit. Porque no final de semana você come as besteiras, você sempre está igualando. É se manter em déficit calórico diariamente, tá? Suficiente. Você precisa estar fazendo um treino com progressão de intensidade, seja na academia, seja em casa. Você precisa ter uma rotina de alto gasto calórico, aumentando passos diários, fazendo coisas a mais. Você precisa estimular muito mais o gasto no seu dia com atividades comuns. Você precisa ter mente estresse, você precisa fazer com que o cortisol ele trabalhe de maneira positiva para você. O sono profundo de qualidade. Você tem que prevalecer isso. E claro, a consistência, muita consistência. E quanto mais você se aproxima dos 10%, mais importante é evitar extremo. Se você forçar demais, você vai correr o risco de perder. Aí sim, você pode correr o risco de perder massa muscular. Você pode correr o risco de você se desmotivar, o que é um negócio muito ruim, chato, você baixar a percentual de gordura, você precisa sofrer muito, jogar fora todo o progresso. Então, aqui vai o segredo. Não é fazer mais, e sim fazer com mais precisão. E agora que você entendeu as fases... Perfeito, gente. Gostei. Essa questão de 5 etapas brutais é, logicamente, clickbait, mas é interessante. Ele trouxe muita informação legal nesse vídeo. Espero que eu tenha trazido também algumas outras legais. E se você gostou do vídeo, não esquece, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, tá? Vamos ficando por aqui agora. E lembra, consistência, hábito, estilo de vida, é isso aqui que vai lhe deixar no shape. É isso aqui, o game é esse. Mudar hábito, mudar estilo de vida, tá bom? Então toda vez que você for começar, cara, eu vou começar uma dieta para meter o shape. Mudar hábito e estilo de vida. É isso que vai fazer com que você seque e se mantenha assim. Fechou? E é isso aí, vamos ficando por aqui. E se quer rir, tem que fazer rir, papai. Chama!